Eu tenho certeza que em algum momento, trabalhando com o sistema de compensação de energia elétrica, você já pensou: será que esse projeto vai se enquadrar como um desmembramento irregular de usinas? Bora descobrir? Eu sou a Bárbara Rubim, advogada especialista em regulação do setor elétrico, e hoje a gente vai conversar sobre esse assunto que é muito polêmico: desmembramento de usinas dentro do sistema de compensação de energia elétrica que está contemplado na Resolução Normativa 482 da ANEEL. O que é um desmembramento? Quando é que eu posso fazer esse desmembramento? Quando é que eu não posso? Será que o meu projeto está em apuros? Será que eu estou fazendo uma sapequice? Antes da gente responder essas perguntas, eu quero lembrar vocês de que esse vídeo é um oferecimento da Solar Group e da Genix Solar Power. Vamos lá então? Gente, a Resolução Normativa 482 previu duas formas de divisão de usinas que são erradas, que são vedadas dentro dessa resolução. Quais formas são essas? A primeira, para que a gente consiga efetivamente enquadrar um empreendimento dentro da 482. Não entendi, Bárbara. A 482 tem um limite máximo de 5 megas por empreendimento, ou seja, se você quiser fazer uma usina que tenha 7 megas, você não pode enquadrar ela dentro do sistema de compensação. Você ainda pode fazer esse empreendimento, mas você vai ter que dar algum outro enquadramento para ela, como por exemplo uma produtora independente de energia, um PI, que é um outro agente do setor que a gente pode discutir em outro vídeo. O que pode acontecer então? Imagina que você, que acordou querendo fazer uma sapequice, decide fazer então uma usina de 8 megas. Só que você divide ela em duas usinas de 4 megas que vão ser construídas exatamente uma ao lado da outra, em áreas contíguas, ou seja, áreas que não são separadas por vias públicas, estradas, nada disso. Esse é um típico desmembramento que é vedado pela 482, porque quando a ANEEL criou o sistema de compensação, a ideia era exatamente ajudar a viabilizar, trazer viabilidade econômica para empreendimentos renováveis que tivessem um porte um pouco menor. Por quê? Essas usinas de porte maior, elas podem ser feitas já em outro ambiente de contratação ou em outro enquadramento, sendo viáveis economicamente. Então, vamos recapitular. Dividir uma usina que tem mais do que 5 megas em usinas menores para ficar dentro do limite de 5 megas por empreendimento da 482 é uma forma de desmembramento que muito provavelmente vai ser considerada irregular pela distribuidora, que é quem faz a análise, e depois pela ANEEL, se o processo chegar a ser submetido para a agência. O que pode ajudar ou o que pode mudar esse enquadramento? O fato, por exemplo, desses empreendimentos não serem construídos lado a lado, deles serem construídos espalhados pela cidade ou espalhados por aquela área de concessão. Antes de me aprofundar nessa saída, eu quero contar para vocês ou explicar o segundo tipo de desmembramento que também é vedado pela 482. Esse segundo tipo, gente, é para que a gente tenha um empreendimento que seria enquadrado como mini geração, ou seja, empreendimentos que tenham uma capacidade instalada superior a 75 kW, no enquadramento de microgeração, ou seja, uma potência de até 75 kW. Então vamos supor que você queria construir uma usina de 300 kW, mas você sabe que se você fizer essa usina de 300 kW, ela vai ser enquadrada como mini geração. E o que isso significa? Um prazo maior para a emissão do parecer de acesso, a alocação para o acessante, para o consumidor ou para o investidor de alguns custos adicionais para acesso à rede e a exigência, por exemplo, que pode ser feita de instalação de algumas proteções que não seriam necessárias em projetos de microgeração. Então, ao invés de fazer essa usina de 300 kW, você decide fazer 4 usinas de 75 kW cada. Imagina que você pega um terreno, divide ele em 4 e faz cada uma das usinas ali uma do lado da outra. Esse é um outro tipo de desmembramento que também é vedado pela 482, ou seja, é um desmembramento para desenquadrar um projeto como mini geração e permitir o seu enquadramento como microgeração. Em qualquer uma dessas duas situações de desmembramento que eu citei, gente, de projetos acima de 5 MB para ficar dentro do limite da 482 ou de projetos de mini geração para ficar dentro do limite de microgeração, a detecção desse tipo de configuração que a ANEEL considera irregular tem que ser feita pela distribuidora. E o grande problema do nosso setor hoje é que a ANEEL não estabeleceu nenhum critério objetivo para isso. Então essa análise é completamente subjetiva e varia caso a caso
pela distribuidora. Portanto, tem alguns elementos que ajudam a gente a desconfigurar esse desmembramento. O elemento mais comum que eu já citei anteriormente é exatamente as usinas serem construídas em áreas diversas. Então imagina que eu sou um consumidor, eu sou um supermercado, por exemplo, e eu tenho uma necessidade de fato de uma usina de 200 kW. Ao invés de fazer 3 usinas aí uma do lado da outra para eu conseguir ficar em microgeração, pode ser que eu tenha terrenos diferentes espalhados pela cidade ou espalhados ali dentro daquela mesma área de concessão. Então eu vou fazer uma usina de 60 kW em um terreno, uma outra usina de 65 em outro e uma outra usina aí complementando o que falta no terceiro terreno ainda. Então essa seria uma configuração em que a gente está efetivamente dividindo os empreendimentos, mas a gente não está infringindo nenhuma configuração da ANEEL. Por quê? De acordo com a agência, não há nenhum problema que um consumidor tenha várias usinas de micro ou mini geração espalhadas por uma região, ainda que a soma delas ultrapasse o limite da microgeração ou ultrapasse mesmo o limite máximo da mini geração prevista na 482. Existem outros fatores, gente, mesmo quando as usinas estão lado a lado ou no mesmo terreno, que ajudam a gente a desconfigurar essa hipótese de desmembramento irregular. Em geral, são fatores que procuram mostrar para a agência e para a distribuidora que não houve na conduta do consumidor, na conduta do acessante, uma vontade intencional de burlar a norma. Ele simplesmente se aproveitou de uma característica de unidades consumidoras já existentes no local. Mas como tudo isso é muito subjetivo, em geral o que a gente faz quando a gente é procurado, por exemplo, por uma empresa que está nessa situação, é analisar a situação concreta daquela empresa e entender quais elementos a gente pode usar para construir essa narrativa da melhor forma possível. Não existe uma receita de bolo para dar para vocês, mas é importante que vocês tenham em mente esse contexto todo e toda essa complexidade envolvendo o tema do desmembramento, para que vocês, então, na hora que forem vender um projeto ou desenvolver usinas que possam ter essa característica, fiquem atentos a tudo isso. Se você tiver alguma dúvida, gente, deixa aqui nos comentários que eu respondo. Se tiver algum pedido especial sobre desmembramento, é só colocar também. E aproveita que você chegou até aqui, né, gente? Deixa o seu joinha aqui no vídeo e não esquece de seguir o canal se você ainda não faz isso. Muito obrigada e até a próxima!